Arquiteto, designer, projetista, você que já utiliza Promob, as tuas imagens ficam lindas, mas tem dúvidas na hora de projetar, não tem certeza se o que você está projetando pode ser estruturado ou se pode ser exatamente executado como você está imaginando? Então vem comigo que eu quero te mostrar 3 erros muito comuns em banheiro. Quando falamos em projetos de imobiliário para banheiro, muita gente acha que só escolher a altura da bancada, uma torneira, uma cuba bonita e pronto, fazer uma imagem extremamente realista para encantar o cliente e é sucesso garantido. Mas a realidade é muito diferente disso. Se você não pensar na parte técnica, vai se tornar apenas mais um profissional de projetos, vai se frustrar, com certeza muitas vezes vai pagar muito caro pelo seu erro e eu não quero que isso aconteça com você. Então, para isso, você precisa fazer o que a maioria não faz, que é desenvolver o seu conhecimento técnico. Mas afinal, quem sou eu? Meu nome é Diego Rivera, sou designer de interiores, especialista em imobiliário alto padrão e esse canal é perfeito para você que quer aprender a parte técnica de forma prática, escalar a sua carreira e ficar na frente dos outros profissionais. Então vamos lá, gente. O que eu quero propor para vocês aqui é um exercício prático, tá? Eu quero que você olhe para essa imagem, veja esse banheiro e me diga se tem algum problema, teria algum problema na hora de executar esse banheiro. Então, claro, olhando assim você não percebe se aqui são gavetas ou se é porta, o que é, mas já falo para vocês que sim, realmente são gavetas, ok? Então, quem tem um pouquinho mais de experiência já percebeu qual que é o problema. E aí, eu quero dizer para vocês que, na verdade, tem 3 problemas, tá? O primeiro problema é com relação à funcionalidade, o segundo problema é com relação à sustentação e o terceiro problema é com relação a material, tá? Você que já descobriu, coloca aqui nos comentários se você já percebeu qual que é o problema que vai ter ali com relação a executar esse banheiro. Então, vamos lá. O primeiro problema que você vai ter se executar o banheiro desse jeito, com relação à funcionalidade, é porque embaixo da cuba tem essa gaveta. As 2 gavetas do lado direito não teriam problema e o problema está com essas 2 gavetas aqui. Porque o que acontece? Quando nós fazemos a instalação das conexões da cuba, como nós temos aqui, a gente tem um sifão, que é para a saída de água, e nós temos as conexões para a torneira, certo? Nesse exemplo aqui são 2 porque seria uma torneira monocomando, aí nós temos água quente e fria, certo? E aí nós temos nesse outro exemplo aqui, que é um exemplo de pia, que temos dois sifão, né? Um modelo de sifão duplo, melhor. Então, de qualquer jeito, o problema com o sifão debaixo da pia ou debaixo da cuba de banheiro acontece. Aqui tem um outro modelo, por exemplo, mas o problema realmente é esse, que você não tem como colocar uma gaveta ali, porque ela não deslizaria, certo? Nós não temos espaço para colocar uma gaveta aqui, sendo que nós temos a cuba, ok? Esse é o problema com relação à funcionalidade. Deixa eu explicar para vocês aqui agora com relação à sustentação. Percebam que aqui nós temos um tampo em granito, e aí nós temos uma lateral aqui em granito, e nós temos uma lateral esquerda em granito. Esse armário, ele tem 1,40 m de largura. Nós temos 2 módulos de 70 centímetros. E temos profundidade aqui de 55 centímetros. A orientação, o ideal, quando a gente trabalha com armários acima de 40, de 45 centímetros no máximo de profundidade, é que a gente tenha um rodapé para nós poder colocar o peso desse armário em cima do rodapé, certo? Agora, nesse caso, além do próprio peso do armário, das gavetas aqui, nós temos o peso do granito. E além do peso do granito, nós temos essas 2 laterais aqui, que elas estão aumentando aí esse peso em cima do armário, ok? Então ali nós temos um problema que realmente com o tempo, ou depende da sua região, aqui na nossa região em Santa Catarina, nós temos um problema ali com relação à construção da argamassa, certo? Então a argamassa, ela costuma a não ter uma fixação muito boa nos armários, né? E inclusive as paredes também. Então existe uma probabilidade ali de esse armário ele não ter uma fixação boa na parede, certo? E além disso, nós temos essas 2 laterais em granito aqui, que esse inclusive é o próximo tema também. Porque ao mesmo tempo que nós temos esse granito que está aumentando o peso, nós temos esse granito aqui, que do lado direito, por exemplo,
que é uma peça inteira na lateral, ela não pode ser colada nessa lateral desse armário, certo? Nós temos aí, não é que não possa ser colada, mas nós vamos ter aí uma preocupação a mais do pessoal do granito, porque na verdade não se cola granito em cima da madeira, certo? Mas além de estar fazendo peso, nós temos um problema ali de utilização de material. Então realmente esse banheiro está com essas questões. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, eu quero explicar o que nós poderíamos oferecer para o cliente como sugestão, certo? Para melhorar aí essa questão técnica. Olha, se você está gostando do conteúdo, aproveita agora para me dar um like, compartilhar. Com certeza você tem algum conhecido que precisa também entender a parte técnica de forma prática e dá uma olhada nos links que tem aqui embaixo para você conhecer alguns cursos que tem disponíveis que com certeza vão te ajudar a te desenvolver muito mais na carreira. Quero mostrar para vocês duas opções que nós podemos oferecer para o cliente como uma solução para melhorar aqui a sustentação do armário. No caso, eu tirei nessa opção de porta basculante, eu tirei as duas laterais de granito, trocaria por laterais de madeira para diminuir o peso, por exemplo. O ideal seria colocar rodapé, mas pelo menos se a gente não coloca o rodapé, nós tiraríamos essas laterais de granito e nós estamos diminuindo o peso. E a outra questão seria colocar aqui uma porta basculante debaixo da pia, para que aqui, como nós temos os pontos de encanamento, então a gente não teria esse problema com o sifão e as conexões, certo? Se, no caso, esses pontos estiverem realmente dentro desse espaço, a gente poderia colocar apenas uma porta basculante aqui em cima e manter esse gavetão aqui. Se não, no caso que esses pontos estejam aqui embaixo desse armário, aí a gente teria que ou reduzir a gaveta ou então também fazer aqui uma porta basculante inversa, mas já não seria tão ergonômica, certo? E aí eu quero mostrar para vocês então mais uma opção que talvez, claro, seria o ideal para cliente que não faz questão de colocar gavetas, né? Claro que as gavetas têm a questão da ergonomia, mas a gente pode mostrar para o cliente também que aqui nós aproveitamos muito melhor o espaço, certo? Além de reduzir custo para cliente que está buscando um custo menor, né? As gavetas sempre aumentam aí, duplicam, triplicam o valor, né, do mobiliário. Aqui nós temos então uma opção que a gente poderia oferecer para ele com portas batentes. Aí nós teríamos então um rodapé e também coloquei as laterais aqui de madeira. Então nesse caso nós não teríamos problema aqui com conexões debaixo da pia, certo? Essas são algumas soluções, algumas opções que a gente teria para solucionar essas questões do projeto do banheiro, mas é claro que depende muito do gosto do cliente. O importante é que você pense nesses detalhes, que você se atente a essas questões na próxima vez que for projetar um banheiro. Quanto mais você se atenta aos detalhes, a entender a parte técnica, mais você projeta com segurança. E você se destaca da concorrência. Esse é o objetivo do treinamento que eu criei, que é o Projetista Alto Padrão. E se você quer conhecer melhor, tem todos os links aqui embaixo na descrição. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui também, que com certeza vai te interessar bastante.